Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 8, verso 23. Nova Almeida atualizada, a versão aí para os meninos. Está aí na tela, diz assim: é 8. Mateus 8. Mateus capítulo 8, isso. Jesus entrou no barco e os discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Em Marcos capítulo 4, no versículo 38, essa mesma história, diz assim: e Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu-o e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Amém? Feche os olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra viva, eficaz, tão poderosa, meu Deus. Muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui nessa manhã. Fala conosco, ó Deus, que tudo que eu disser, ó Deus, que seja mesmo guiado pelo Espírito Santo do Senhor. Eu oro, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, fica à vontade. É interessante que a gente prega muitas vezes aquilo que a gente tem vivido e a gente tem percebido, né, no nosso meio, na nossa caminhada. E a gente tenta ver isso numa ótica aos olhos daquilo que as Escrituras nos contam. Nesse texto, nós percebemos que, segundo Mateus, Jesus parece que está ali numa ordem até cronológica. Jesus havia passado o dia inteiro na casa de Pedro. Depois de curar sua sogra, a cidade inteira veio até ele. E ele curou todos os enfermos, expulsou demônios, libertou aquelas pessoas. E no final da tarde, ele viu aquela grande multidão. Então ele chama os discípulos e diz para eles que eles deveriam passar para o outro lado do mar ali da Galileia, daquele grande lago de água doce, que chamam-se de mar, mas é um grande lago de água doce, com grande extensão. Então ele chama esses discípulos para que pudessem atravessar para o outro lado. E como lemos, eles vão se deparar com uma grande tempestade. E pensando, né, nas tempestades da vida que muitas vezes passamos, as tempestades são inevitáveis e chega para todo mundo. Todos nós já, em algum momento, obrigado, Hélio. As tempestades, além de inevitáveis, são também imprevisíveis na nossa caminhada, na nossa trajetória. E também os discípulos, né, eles já tinham passado por outros momentos parecidos como esse que eles estavam vivendo naquele momento. Eram pescadores, acostumados ali no mar da Galileia, mas esse dia parece que é algo extraordinário, uma tempestade parece nunca experimentada por eles, leva a que eles tivessem muito temor e medo ali, né, que ela pudesse levar aquele barco a pino. Estava conversando com o Toninho Pinheiro. O Toninho, ele é um grande conhecedor das Escrituras, já esteve muitas vezes lá em Israel, já esteve lá no mar da Galileia, e ele falou que aquela região é uma região montanhosa, e aquelas montanhas, elas afunilam como um funil, e muitas vezes quando vem essas tempestades, e vem daqueles altos gelados, e essa água fria, em alta velocidade, afunilando ali no mar da Galileia, quando ela atinge a água de fato, ela cria não só ondas, mas ela cria um reboliço naquelas águas, que é como se você pegasse uma banheira e balançasse assim, como se a água quisesse pular para fora da banheira, ou tudo que está dentro parece que quer se jogar para fora. E é mais ou menos isso que eles estavam vivendo naquele momento. O vento soprando em todas as direções e pressionava para baixo, e ao mesmo tempo parecia que ia jogar aquele barco para fora daquela caixa d'água. É isso que eles estavam vivendo, e parece que
nunca tinham experimentado algo tão grande assim. E tempestades como essa, aparentemente eles tinham percebido que Jesus passou o dia inteiro atendendo todas as pessoas ali doentes, enfermas, endemoniados, curando, libertando. Jesus provavelmente estava cansado e chamou para que eles pudessem então passar para o outro lado. Eles devem ter pensado, agora nós vamos entrar no barco, vamos dar uma descansada. Parece que era tarde, eu não sei se provavelmente eles estavam viajando ali à noite. Mas essas tempestades, elas muitas vezes nos pegam de surpresa, né? E a gente acha que está tudo bem, está tudo tranquilo. Acordamos em um dia que está tudo normal. E daí a pouco parece que nós estamos dentro de uma caixa d'água que parece que vai nos jogar para fora. E nós entramos muitas vezes em desespero, muitas vezes, né, somos acometidos ali pelos mesmos sentimentos desses discípulos. Uma coisa boa é que Deus nunca é pego de surpresa. Isso é o que nos conforta. Nós somos pegos de surpresas, mas Deus nunca é pego de surpresa. As tempestades, muitas vezes, né, elas nos aproximam ainda mais de Deus. Quantas vezes nós já passamos por momentos tão difíceis, e foi nesses momentos que nós nos apegamos mais à oração, à palavra, a nos reunirmos com os irmãos, a procuramos a nos envolver, né, no ministério, ou no ministério de oração, a participar mais dos cultos. Ou seja, muitas vezes, apesar dessas tempestades, nós ainda conseguimos nos aproximar de Deus. E nesse texto nós percebemos que os discípulos estavam então um pouco apavorados. E Jesus estava dormindo no barco, ali com a cabeça no travesseiro. A Bíblia vai dizer assim, parece que ele estava bem, um sono profundo e descansando. Em sua humanidade, Jesus, como todos, tinha sono, tinha cansaço, tinha sede. E ele percebia tudo aquilo que estava acontecendo. Jesus não estava alheio àquilo tudo que estava acontecendo ali. E parece que eles até... Eu fiquei pensando que eles até tentaram talvez resistir um pouco ali. Isso vai passar, vamos resistir aqui, não vamos incomodar Jesus não. Já aconteceu com vocês, com a gente acontece muitas vezes, né? Vamos tentar resolver do meu jeito mesmo, né? Vamos fazer primeiro do meu jeito, se não der certo a gente recorre a Jesus. Isso muitas vezes acontece conosco e nós muitas vezes invertemos a ordem das coisas. Enfim, nessa experiência parece que eles nunca tinham tão experimentado. E esse episódio, né, o Spurgeon, é muito interessante o que ele fala. Ele compara esse episódio desses discípulos com Jesus no barco à igreja. Ele vai dizer que parece uma figura da igreja de Cristo. Um barco navegando em dias tranquilos, mas também em tempestades, e com pessoas fracas, com pessoas simples nesse barquinho, né? Nós vemos ali os discípulos extremamente ali vulneráveis, como todos, mas com a presença de Jesus. E lá estava Cristo então nesse barco, e isso, né, como o Spurgeon disse, pode representar a igreja e seu pastor. Nós vamos perceber que a Bíblia diz que Jesus entrou no barco e seus discípulos o seguiam. Nós percebemos que assim é com os pastores, né? Eles vão à frente, as ovelhas os seguem, e alguns tentaram seguir Jesus. Antes de Jesus entrar no barco, alguns falaram, mestre, deixa eu irmos com o Senhor, mas deixa eu primeiro ali ter com meu pai, né? E Jesus vai dizer, olha, eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Mas alguns seguiram, e a gente percebe que alguns discípulos o seguiram, né? E ali estavam com ele. E em Mateus, então, 8:28, vai dizer que ele entrou no barco e os discípulos o seguiram. E essa cena, ela retrata bem, parece, logicamente, né, uma figura da igreja. E nós podemos imaginar então que esse barquinho provavelmente era um barco ali, logicamente de madeira, pequeno, mas com uma carga muito valiosa, amém? Que carregava uma carga valiosa aos olhos do Senhor. A igreja, né, nós vamos viajando em nossa trajetória, em nossa caminhada, e essa carga é muito preciosa aos olhos do Senhor. E essa viagem nesse barquinho, né, pensando na igreja, essa viagem nós vamos enfrentando essas tempestades durante esse trajeto, mas que nos leva a um porto seguro, que um dia vai ancorar em um porto seguro, como diz o apóstolo Paulo, né, onde estaremos fazendo agora uma viagem sem fim em águas tranquilas. Então nós sabemos que essa viagem empreendida nos leva a esse destino, mas até lá muitas dificuldades nesse trajeto nós vamos
está enfrentando. E nessa caminhada também, nós sabemos que então, apesar de ser uma viagem, né, estamos todos juntos, essa viagem ali também, durante essa caminhada, precisamos de estar também pescando. Jesus disse para os discípulos que ia fazer deles pescadores de homens. Comparando com a igreja, então, na nossa caminhada, além de estarmos juntos nesse barco, e a gente vai então sendo um instrumento do Senhor para que possamos ganhar muitas almas para Jesus. A embarcação que tem Jesus no comando, né, ela está destinada a enfrentar tempestades. Você que está chegando aí hoje, né? Você, primeiro dia que eu vim aqui na igreja, que bênção! E é verdade, né? Você veio participar dessa viagem, né? Dessa caminhada com Jesus, mas você precisa entender que esse barco enfrenta muitas tempestades, né? Quando nós adentramos nessa caminhada, nessa viagem, nós enfrentamos muitas tempestades. Mas o barco de Jesus, na verdade, ele não é um barco apenas de passeio, né? Muitos acham que agora meus problemas estão resolvidos e daqui para frente é só maravilha e nós vamos velejar e passear, né? Agora é só felicidade. Mas não é bem assim, né? O barco de Jesus, na verdade, ele não é apenas um barco de passeio, mas ele é um barco salva-vidas. Esse barco é um barco salva-vidas, querido. Ele enfrenta tempestades porque precisa de atravessar essas tempestades, porque tem propósito para cumprir nessa viagem do outro lado do mar da Galileia. A nossa viagem com Jesus não é apenas um passeio, e é interessante que essa viagem tem um propósito de enfrentar e também de vencer essas tempestades. E em todas as épocas, pessoas corajosas viajaram junto com Jesus nesse bote, nesse barco. E um dos mais corajosos que eu olho para as Escrituras e vejo, eu imagino o apóstolo Paulo empreendendo a sua viagem com Jesus, depois daquele encontro com ele ali, a caminho de Damasco. O apóstolo Paulo, nós podemos pensar em Davi. É interessante que quando Davi é ungido ainda jovem por Samuel, a Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre ele. E você começa a ver a trajetória de Davi, todo mundo queria estar perto dele. Todo mundo cantava, né, alegres diante de Davi, as mulheres. Jonas, o filho de Saul, tirou todas as suas vestes, deu para Davi. Todos queriam estar perto dele. Os homens mais desprezíveis daquela época corriam para estar com Davi, mesmo quando fugido na caverna de Adulão, lá estava Davi, porque mesmo naquela escuridão, fugidos, Davi pegava seus instrumentos e queria que rompesse a aurora adorando a Deus. É assim que o Salmo diz. Ele queria que o dia clareasse com ele glorificando a Deus, escondido dentro de uma caverna escura, né? Onde todos provavelmente estavam doidos para o dia amanhecer, e ele estava lá glorificando a Deus, porque ele aprendeu a desfrutar da presença e não daquilo que Deus faz. Muitos homens, como muitos profetas, Ofni, Finéias, Eli, esses homens trataram a Deus como um amuleto, e nós sabemos onde deu. Mas quando pessoas como Davi, como Paulo, que desfrutavam da presença do Senhor na caminhada, na trajetória, a história deles é bem diferente. E assim deve ser conosco, querido. Nós precisamos desfrutar da presença do Senhor, mesmo diante dessas tempestades que muitas vezes enfrentamos. Josué, foi dito a ele que ele precisava de ser forte e corajoso, porque ele ia enfrentar muitas tempestades, mas que o Senhor seria com ele. Se ele confiasse no Senhor, o Senhor ia ser com ele em todas as elas, como foi. Ao final da vida, já bem velho, está ele lá, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós continuaremos firmes nesse barco e nessa caminhada. Então é maravilhoso ver como essas pessoas desfrutaram do amor de Jesus. E porque eram impactadas com o amor de Jesus, era impossível que elas não transbordassem esse amor de Jesus, ou então, nessa caminhada, que eles não pudessem fazer parte desse bote salva-vida, né, em toda a sua história. Em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo, né, ele cheio dessa presença do amor de Cristo, que era tão intenso na vida dele, ele olha um pouquinho para a trajetória dele e vai dizer assim: olha, não foi fácil até aqui. Quem conhece a história do apóstolo Paulo sabe o quanto foi difícil a trajetória dele, o quanto ele sofreu para que as pessoas pudessem experimentar do amor de Cristo. Ele queria que todos os povos, todas as nações, em suas 3 viagens, grandes viagens missionárias,
ele o tempo inteiro queria demonstrar o amor de Cristo para essas pessoas. Ele vai dizer em 2 Coríntios 11, 24, 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos um, ou seja, 39. A lei dizia que 40 açoites e acabou, não pode bater mais. E eles davam 39 e paravam. Daí a pouco dava mais 39 e parava. Daí a pouco dava mais 39, mas não completou 40. Então ele foi açoitado 3 vezes, ele vai dizer, fui açoitado com vara, uma vez fui apedrejado, 3 vezes naufraguei, fiquei uma noite e um dia boiando no mar. Em viagens, muitas vezes, em perigos em rios, em perigos em assaltantes, em perigos em patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, no deserto, perigo no mar, perigo em falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, vigílias, muitas vezes, em fome, sede, em jejuns e em frio e nudez. Além das coisas exteriores, que ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Ele está dizendo assim, essa viagem não é fácil, né? Não foi fácil até aqui. Mas nós percebemos que o apóstolo Paulo, ele fala isso com muita alegria, com muita satisfação. Ele não estava aqui reclamando de tudo isso que aconteceu. Muitas vezes, quando a gente comenta com alguém que, o ministério, muitas vezes a gente passou por isso, fizemos aquilo, estamos cansados, e não sei, as pessoas não estão reclamando, elas estão relatando e muitas vezes testemunhando, né? Apesar do cansaço, como isso foi prazeroso. E é mais ou menos, né, o que ele fala aqui, o que eu sinto aqui nos sentimentos do apóstolo Paulo. Em 2 Coríntios 4, 17, ele vai dizer assim, olha, porque essa nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Ele está dizendo, olha, essa leve tribulação, essa leve tempestade que eu estou passando por aqui, isso vai produzir, né, um eterno peso de glória, muito excelente. Então ele diz assim, não atentando nós então nas coisas que se veem, mas que nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Isso, querido, é que nos dá esperança. Aquilo que nós não vemos, nós sabemos que são promessas eternas do Senhor para a nossa vida. O apóstolo Paulo tinha muita convicção disso. Nós olhamos para as Escrituras e percebemos que isso para eles era uma realidade. No final da vida ele vai dizer, combati o bom combate, né, completei a carreira, guardei a fé. Ele vai dizer assim, valeu a pena. Ele olhava para trás e falava assim, valeu a pena combater um bom combate. Que eu fiquei pensando, ele ficava imaginando as igrejas em Éfeso, em Coríntios, lá em Roma, lá em Filipos. Ele ficava imaginando os irmãos, as famílias que foram impactadas com o amor de Jesus, os maridos que agora não eram mais os mesmos, agora que honravam as esposas agora, né, que se agora amavam aqueles homens como o próprio Cristo, os filhos agora honrando os pais. Eu fiquei pensando, ele olhava assim, como valeu a pena essa trajetória da gente ter levado esse amor de Jesus e trazer esse povo para dentro desse bote que nos leva então, né, para o porto seguro, ou seja, para um dia estarmos lá com o Senhor nessa viagem sem fim. É interessante que a gente tem participado aqui em Viçosa de um movimento aí, junto com algumas igrejas, o Alexandre e o Nilo tem nos representado, muitas vezes a gente também já tem participado de algumas delas, que tem algumas igrejas que estão se reunindo para orar por Viçosa. Nós entendemos que precisamos de ser uma igreja relevante na nossa cidade. E é muito bacana, e o texto que eles usam é o texto que está lá em Jeremias 29, 7, que quando o povo de Israel, o povo de Judá agora também levado para a Babilônia, e sabendo o profeta, através daquilo que Deus havia revelado, que eles passariam um bom tempo lá, eles não iriam ir e voltar tão rápido, eles passariam 70 anos lá. E ele vai dizer para eles em Jeremias 29, 7, trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade para a qual os deportei. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Isso é muito interessante, porque ele está dizendo assim, olha, se essa cidade prosperar, vocês também prosperam. Não é só porque vocês estão num ambiente, parece que insalubre, que vocês vão desprezar, porque é aí que vocês moram e é aí que vocês vão passar muito tempo. Nós estamos numa cidade, né, uma cidade universitária, aqui é um campo missionário gigantesco, né? Percebemos coisas que muitas vezes nos deixa triste, mas também percebemos assim um mover de Deus muito grande nessa cidade. E esse projeto, junto com o pastor Pedro Paulo, lá da Presbiteriana, o pessoal aqui da Casa da Bênção, o pastor André da Batista Sião, muitos irmãos lá da Batista Nacional, muitas igrejas, né? Muitas igrejas envolvidas nesse projeto, juntos entendemos que fazemos parte de um único barco e que o nosso capitão é o Senhor Jesus, né? Que nós não somos um povo só,
caminhando para o mesmo destino. E entendemos que se estamos aqui, navegando aqui nessa cidade, é porque muitas pessoas precisam ser pescadas aqui. Ou seja, né, o Senhor Jesus disse aos seus discípulos que quando na igreja primitiva, quando eles começaram a pregar e muitas coisas se convertendo, e o Senhor disse assim para eles: muitos ainda hão, né, de se converterem através da pregação dessa palavra. Então muitos ainda hão de vir para estar conosco. Então nós temos tido o privilégio, né, de estarmos orando junto com esses irmãos. Então já peço toda a igreja, estejam orando e intercedendo por esse projeto tão precioso. Reunimos agora com o pessoal da associação, da assistência social da prefeitura, né, e eles têm se aproximado muito da gente, têm assim nos dado muitas direções onde a igreja pode participar, e a gente oportunamente estaremos compartilhando com vocês. Voltando ao texto aqui, em Marcos 4:38, então, né, relata um pouco mais desses detalhes ali desse barco. Vai dizer que Jesus estava na popa, então, dormindo ali num travesseiro, e os discípulos acordam Jesus: mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-se, fique quieto. E o vento se aquietou e tudo ficou calmo. E eu tenho aqui uma boa notícia para você: aquele que reina sobre os ventos, as ondas, né, até hoje ele jamais perdeu uma embarcação dessa, né, e que tivesse lá no topo a bandeira, ou seja, a cruz de Cristo. Então todas essas embarcações que tem lá no seu mastro a cruz de Cristo, nenhuma delas nunca naufragou, ou pelo contrário, todas elas chegam ao destino, ou seja, né, logicamente que é só uma figura. Então nós precisamos aqui de olhar para esses discípulos e entender um pouco esses sentimentos. Eles ficaram admirados, maravilhados. Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Pensa bem, aquele que criou todas as coisas. Nós olhamos aí, né, a lei da natureza e parece impossível. Mas aquele que criou a natureza, né, ele pode todas as coisas. Uma pessoa está morta há 4 dias e Jesus sai para fora. E a pessoa sai. O pessoal acreditava, até 3 dias ainda é possível ressuscitar, mas 4 é impossível. Jesus fala: então deixa que nós vamos chegar lá para ver Lázaro no 4º dia. E é isso. E Jesus fala: Lázaro, sai para fora. E Lázaro então vai sair, vivinho da Silva, né? Lázaro vai sair. Então nós olhamos para tudo isso, a história de muitos homens. E nessa trajetória muitas tempestades, né, grandes nos atingem. A gente olha para as escrituras, Jesus chorando por causa de João Batista, ainda jovem, partiu. Jesus chora, né? Jesus fica triste. Jesus vai dizer que maior do que ele, nunca nasceu ninguém como ele. Mas coube a Deus levá-lo ainda jovem. Estevão, né? Estevão está lá no auge, fazendo uma grande colheita. Deus com um propósito na vida do apóstolo Paulo. E Jesus lá, vendo tudo aquilo, Estevão olha para o céu e percebe Jesus em pé à direita do Pai, ou seja, só aguardando para ele voltar para casa, né? Agora ele vai chegar no porto seguro. Quantos irmãos, né, nossos partiram, mais velhos um pouco, os mais jovens, e, né, parece que a gente queria ser jogado fora da caixa, né, da água assim. Parece que essa tempestade não ia passar. E Jesus chega e diz: acalme-se, aquiete-se. Nós temos um propósito do outro lado do mar da Galileia. Aquiete-se. Temos um propósito do outro lado. Esse mar agitado instantaneamente se transforma então num espelho d'água. Instantaneamente. Parece que ele não ficou, parou, aquietou diante da palavra do Senhor Jesus. Quando nós olhamos para trás, na nossa caminhada, ontem eu falava com o irmão, quantos livramentos. Eu fiquei pensando na minha história assim, rapidinho. Pensei algumas coisas assim. Um dia eu vim para a cidade, lá na minha cidade, lá em Pedra do Anta, né? A gente chegando na cidade, eu da minha bicicleta, já ia jogar bola. E o pessoal ia explodir uma pedra no meio da estrada lá. Tinha uma pedra no meio da estrada gigante, eles botaram dinamite e botou milto mudo lá embaixo para cercar, debaixo de uma mangueira. O Milton era muito amigo nosso e era mudo. E também não ouvia.
E lá na cidade ficaram, né, a outra turma. E o Milton me viu passar, mas não avisou. Ele não falou nada. Mas também não deu sinal, porque a gente se comunicava. Eu passei, e quando eu tinha um morro para subir, eu desci da bicicleta, eu estou vendo o pessoal lá de cima, desesperado, me gritando, corre, corre. Eu olho assim na pedra e estou vendo o pavio agora, só entrando na terra. Assim. E eu corri, eu percebi logo o que era. Não sou bobo nem nada. Né? E saí correndo, e aquilo explodiu. E o responsável, né, por essa obra nesse dia, por esse trabalho lá, ele parou a obra, foi lá em casa, na casa da minha mãe, foi lá pedir perdão para ela, porque quase tinha me matado naquele dia. Outro dia eu peguei uma carona também num desses caminhões lá, a nossa cidade é aventureira, nós era menino aventureiro. Peguei a carona e estava com muito barro, e não dá para passar, o cara falou, não passa. Aí ele passou com o caminhão tum, 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 abriu a porta, o motorista voou. Aí ficou eu lá dentro do caminhão, tum, tum. Aí o caminhão, puf, bateu no buraco lá. E eu lá dentro. E o motorista lá fora, né? Mas ele não machucou também não, ficou num barro lá assim. Só pequenos detalhes, eu só estou lembrando disso para que você lembre aí das suas histórias, né? Vim de Belo Horizonte, uma vez uma sengoeira sai da estrada assim, e ia decepar nosso carro assim, ó. Ia arrancar nosso teto com nós tudo assim. Não sei como é que nós passamos. Cheguei aqui na igreja, estava vindo para a oração do encontro com Deus. O Ari que estava comigo falou assim, como é que nós passamos? Eu falei, não sei não. Passamos. Aí chegou aqui o Moisés, a gente para oração, Moisés, eu estava orando ali, Moisés bateu nas minhas costas e falou assim, Deus manda te dizer que te deu um livramento de morte hoje, porque ainda tem projeto na sua vida. A gente vai percebendo que, quando chegar o nosso dia, é porque, infelizmente, a gente vai ficar triste, mas é porque Deus nos quer lá, né, com Ele. E para nós vai ser bom, né, para aqueles que ficam, é triste. Mas, né, essa semana eu ouvi um testemunho, está rodando muito na internet aí, de um jovem viciado em drogas, e ele contando que há um ano atrás, ele estava lá num ambiente na cidade dele, cheio de cocaína e pronto para suicidar. Quem que passou lá? A igreja de Cristo. Sabe aquele barquinho que enfrenta a tempestade? Parou lá. A mulher parou para ele, uma senhora, dizendo assim para ele, meu filho, o que você está fazendo aqui? Jesus te ama. E falou de Jesus para ele, e pregou para ele, levou ele para a igreja, ele foi para um tratamento, e ele voltou lá um ano depois, felizão. Ele falou assim, há um ano atrás eu estava aqui, tinha um vazio no meu coração, e eu só queria morrer. Hoje eu estou aqui explodindo de alegria, porque agora aquilo que era um vazio no meu coração foi preenchido pelo Senhor Jesus. E ele foi contando essa história assim, mas você olha para a expressão daquele menino, que alegria, agora fazendo parte de um bote, cheio de gente frágil lá dentro, né, que vamos enfrentar tempestades, mas com a garantia que o Senhor é conosco. Assim muitos nós temos percebido por aí. Os discípulos então eles ficaram admirados. Quem porventura é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós sabemos que ali, Jesus mais uma vez estava demonstrando que Ele era, que Ele é Deus, que Ele é Deus. E Ele diz assim, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Jesus está dizendo assim, olha, se tiver dois ali, nós somos um barco pronto para ganhar almas, né, para pregar o Evangelho, para curar, para fazer os milagres. E tem um livro do Luciano Subirá que eu te aconselho a ler, que ele vai dizer que é sobre eu esqueci o título, mas eu lembrei dele aqui. Ele vai falar ele está falando o propósito além do milagre, alguma coisa assim. Ele vai dizer que todo milagre tem um propósito, e ele trabalha nesses detalhes. E nesse texto, nós podemos perceber que, diante de Jesus fazer esse grande milagre, não é só porque Ele queria aquietar aquelas águas ali, é porque Jesus tinha um propósito, de chegar do outro lado. Ele ia até aproveitar aquele tempo ali para descansar um pouco, mas porque Ele precisava de chegar do outro lado do mar da Galileia. Querido, quando nós olhamos a nossa história, igreja, aqui no Brasil, tem um livro aí do reverendo Elben, também você precisa de ler, que ele vai falar da história do evangelismo no Brasil, das capitanias hereditárias aos dias de hoje, acho que alguma coisa assim. Ele conta que os primeiros missionários que para aqui vieram, ainda 1600, 1700,
A grande maioria deles morreram no trajeto, morreram de febre amarela. Muitos deles assassinados aqui. A Bíblia foi traduzida quase 400 anos depois da chegada deles aqui. Mas eles continuaram vindo, querido. Se olha a história assim, os caras morriam e eles continuavam vindo. Os caras morriam e o Espírito Santo enviava mais gente. O cara morria e o Espírito Santo enviava mais gente. E enviava e começaram a traduzir a Bíblia para vários dialetos, idiomas, de norte a sul do país. Ambientes insalubres. E continuaram vindo, Começaram a plantar as igrejas. Começaram a pregar o Evangelho e continuaram vindo. Não sei se você sabe, os primeiros pastores que chegaram nessa cidade foram apedrejados aqui. Abriu uma porta de uma igreja evangélica protestante naquela época aqui na cidade. Era um perigo, era perseguido, não podia. Ninguém podia alugar, ninguém podia vender um terreno com esse propósito. É mais ou menos o que nossos irmãos têm experimentado no campo missionário aí, que pediram a nossa oração essa semana, que estão vivendo lá, né? A mesma situação que eles viveram. Mas enfim, Jesus precisava de chegar do outro lado. Eu fiquei pensando que se nós estamos juntos nesse propósito como igreja de Cristo, e eu falo sem nenhuma dúvida que Deus tem propósito na sua vida e através da sua vida. O Senhor não nos alcança por acaso, Ele nos alcança porque Ele tem um grande propósito através das nossas vidas, para cumpri-lo junto conosco. Jesus disse assim para os discípulos: olha, eu preciso ir para que Ele venha. Ele falava acerca do Espírito Santo, aquele candelabro que Ofni e Finéias e Eli deixaram apagar lá no Antigo Testamento. Nunca deveria ter acontecido isso. O apóstolo Paulo vai dizer assim: não apagueis o Espírito Santo de Deus. Ou seja, querido, nós precisamos na nossa caminhada desfrutar da presença do Senhor. Nós fazemos tudo porque nós amamos a Deus, em primeiro lugar. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, todo o seu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. Sem isso, querido, não dá para empreender essa viagem. Porque nós vamos enfrentar dias difíceis. Nós vamos enfrentar grandes tempestades. Enfim, Jesus chega do outro lado e diz assim, Marcos 5:1 diz assim, e eu vou ler e assim eu termino. Chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar ou parar aquele homem. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. O diabo falando na boca dele. Porque Jesus lhe dizia, sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe, qual o teu nome? E ele respondeu, dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. E andava ali, pastando ao monte, uma grande manada de porcos. Todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. Saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram à cidade e nos campos, e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Presta atenção nesse texto agora. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Esse homem, querido, ninguém aguentava mais. Ninguém podia com aquele homem. A cidade já devia desistir dele. Todo mundo queria aquele cara distante deles. Ninguém queria nem passar perto daquele moço.
Mas estava lá Jesus, atravessando o mar da Galileia cansado. Estava lá Jesus, fazendo os milagres mais extraordinários, parando o vento, a tempestade. Estava lá Jesus ensinando para os discípulos que para Ele, todo mundo é importante, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Para Ele, aquele que para o mundo é rejeitado, aquele que para o mundo, esse não tem jeito, para Ele, querido, Ele tem o mesmo amor por Ele que tem por qualquer um que já está fazendo parte desse bote, ou por qualquer um daqueles discípulos que com Ele caminhavam. E aqueles que viram, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando Jesus no barco, rogaram-lhe o que fora endemoniado, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Ele falou assim: deixa eu ir com vocês, né? Agora eu quero ficar com vocês, eu quero estar junto. É lógico que naquele tempo Jesus estava ali preparando os 12, Jesus estava ali iniciando os rudimentos ali dessa igreja primitiva, e esse gadareno já seria um poderoso instrumento em toda aquela região, por onde agora ele tinha acesso, porque todos que percebessem que aquele era um ex-endemoniado, aquele que outrora ninguém queria estar perto, era agora um homem de sã consciência, cheio da presença de Deus, grato, feliz com Jesus. Jesus, porém, não admitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. É muito interessante, querido, que eu não sei o quanto você valoriza Jesus ter te alcançado, que a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, né? Se nós estamos aqui é porque Ele nos atraiu, é porque Ele nos resgatou, é porque Ele nos trouxe. E para isso, querido, muitos antes de nós enfrentaram grandes dificuldades. O que fica para nós é que através desses que viveram essas experiências naquele dia, de todos que em todas as épocas viveram dias difíceis, mas também desfrutaram da presença do Senhor, todos eles já partiram para a glória, todos eles já chegaram lá no porto seguro, desfrutam hoje da presença do Senhor, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nós ainda estamos aqui, amém? Nós ainda estamos aqui, e Deus ainda tem um propósito na sua vida e através da sua vida. Portanto, querido, a tempestade, quando nós clamamos ao Senhor, a palavra que vem é: aquieta-te, acalme-se, aquieta seu coração. Não sei quem já passou por um momento de angústia. Angústia é quando você está sufocado, quase que você não consegue nem respirar. É mais ou menos isso que estava acontecendo ali com aqueles discípulos naquele dia. E é nesse momento que o Senhor Jesus nos visita e traz aquele refrigério que nós não encontramos em nenhum outro lugar. Traz aquela paz que excede todo entendimento, e traz uma alegria em meio ao caos. Olhe para os Salmos de Davi e você vai perceber o que é desfrutar da presença. Ontem eu falava com o irmão, nós somos muito apegados a coisas, e muitas vezes esquecemos das pessoas. E Jesus, o tempo inteiro, o foco dele, querido, é gente. O foco dele é pessoas. Por isso Jesus muitas vezes nos confia tantas coisas, para que através disso, muitos possam ser alcançados. Quer ver? Jesus dá dons para o baixo, para poder cantar, para que possa glorificar o nome dele. E que você, se quiser ganhar dinheiro com isso, que ainda ganhe, mas glorificando o nome dele. E muitas vezes esses dons são usados de uma forma completamente fora dos propósitos do Senhor. Só um exemplo, mas Deus deu dons e talento para todos. Portanto, vamos ficar de pé, vamos orar. Eu creio que, não sei como tem sido aí
tem estado seu coração nos últimos dias? Como tem estado aí, né, a sua vida? Muitos devem estar passando por momentos difíceis. Muitos devem estar vivendo dias difíceis. Querido, continue confiando no Senhor Jesus. Com Jesus no barco, com Jesus na nossa caminhada, querido, toda tempestade vai se aquietar, querido. Vai acalmar. Porque Jesus tem um propósito do outro lado do mar da Galileia. Jesus tem um propósito, querido, na nossa caminhada. Nós que já temos netos, alguns já têm bisnetos, alguns ainda são bem jovens, casaram há pouco tempo, vão casar, cada um tem sua história. Querido, nossa família precisa estar firmada nesse bote, firmada com Jesus, atento, Jesus lá no barco. Bastou que eles clamassem, e Jesus levantou-se e aquietou. Querido, clame ao Senhor Jesus, ore, conte para Ele, fala para Ele seus medos, conta para Ele as tempestades que você está vivendo, abra o coração para Ele, e logicamente, façamos a nossa parte, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Estevão, quando estava lá sendo apedrejado, dizem que uma pessoa inconveniente perguntou assim: por que o Senhor não fez nada quando Estevão estava sendo apedrejado e deixou que ele morresse? E a resposta do evangelista foi assim: não, ele fez sim. Ele deu a ele forças para perdoar os algozes deles, aqueles que estavam apedrejando, tirando a vida deles. Deus deu a ele o privilégio, Deus deu a ele a força de fazer exatamente como Jesus ensinou. Ele perdoou e ali entregou seu espírito. E estava lá Jesus pronto para recebê-lo. Que assim seja, querido, nossa caminhada. Um dia nós vamos desembarcar, né? Lá no Porto Seguro. Não esse Porto Seguro aqui, um muito melhor. Não sabemos que dia, nem a hora, se o momento exato, não sabemos. Mas um dia nós vamos desembarcar lá. Mas até lá, que nós precisamos de confiar naquele que nos guia. Jesus é o general de guerra, a Bíblia vai dizer. Jesus é aquele que peleja nossas causas. É aquele que diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, Jesus nessa caminhada, Ele vai nos tratando, vai nos amando, vai cuidando, vai provendo, para que nós possamos juntos cumprir um grande propósito aqui nessa cidade ou por onde Ele nos enviar. Feche seus olhos, Senhor nosso Deus. Depois os irmãos vão tocar um louvor. Eu queria que você aproveitasse, abrisse seu coração, abra seu coração para Deus. Fala para Ele: eu quero fazer parte desse projeto. Eu sei que estou nesse bote, eu sei que eu participo, mas eu quero me envolver, ó Deus, nos teus projetos, nos teus planos. Fala para Ele: Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus nós estamos aqui nessa manhã mais uma vez para te agradecer, ó Deus, porque se chegamos até aqui, ó Deus, é porque de uma forma maravilhosa, extraordinária, o Senhor, ó Deus amado, nos poupou, nos livrou. O Senhor nos conduziu até aqui, ó Deus, apesar, ó Deus amado, dos nossos erros. O Senhor nos chama para uma caminhada, apesar de nós, ó Deus, homens falhos, como muitos das Escrituras, como Davi, Paulo, todos aqueles homens, ó Deus, que nunca foram perfeitos, mas que desfrutaram de uma caminhada com o Senhor, dia após dia, Senhor. Ainda que estivessem numa caverna escura, meu Pai, sabiam que o Senhor era com eles. Ainda que estivessem nos mais belos palácios, sabia que o Senhor era com eles. Eles sempre valorizaram o Senhor acima de qualquer outra coisa, meu Pai. Que assim seja conosco, ó Deus. Sabemos que o Senhor veio nos ensinar esta manhã, ó Deus amado, o quanto precisamos amar ao Senhor de
todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, com tudo o que temos e com tudo o que somos. E como, meu Pai querido, precisamos demonstrar este mesmo amor ao nosso próximo, ao nosso irmão, ó Deus. Nós estamos numa cidade, ó Deus, onde nós sabemos que muitos ainda hão de ser salvos. Usa-nos, ó Deus, usa-nos, ó Pai, nessa caminhada, nessa trajetória. Nos dê sabedoria, discernimento. Abençoe nossos irmãos, ó Deus, todas as igrejas aqui dessa cidade comprometidas com o Teu Evangelho. Sê com eles, ó Pai. Abençoe-os, ó Deus, dia após dia. Em nome de Jesus, ó Deus, que nós sejamos um povo navegando, ó Deus amado, marchando forte juntos, ó Deus, até que um dia todos possamos estar desfrutando, ó Deus, daquilo que o apóstolo Paulo sempre acreditou, ó Deus amado, que é estar na Tua presença, gozando, Pai querido, da Tua presença eternamente, ó Deus. Eu oro, Pai querido, pela Tua igreja. Ouça, meu Deus, o clamor da Sua igreja, ouça orações da Tua igreja, meu santo Deus. Louve o Senhor.